Amém. Graças e paz, boa noite. Amém? Vim disfarçado de crente hoje, pessoal. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Vamos estar compartilhando uma palavra com vocês. Estamos na campanha, amém? Título da campanha: Os Milagres de Jesus. Amém? Então vamos lá. Vamos ganhar tempo. Quero ser breve. Os milagres de Jesus. Quando o pastor me fez esse convite, já de imediato, já veio na minha mente falar sobre esse. Pois Jesus operou tantos outros, Mas eu quero falar sobre o seu primeiro milagre. No livro de João, capítulo de número 2. João 2. Vamos falar sobre o primeiro milagre de Jesus. Estudando essa palavra, consegui retirar algo daqui. Consegui pontuar aí algumas coisas aqui, que eu creio que é de grande valia para as nossas vidas. Pois como a campanha, como o pastor William pregou semana passada, nós não estamos limitados a esse tempo para viver o milagre, Não podemos se limitar a uma campanha, não. A nossa vida tem que ser uma vida de retidão a Deus. E quando de fato nós nos entregamos a Deus, as consequências é normal, E os milagres de Deus, eles aparecem em nossas vidas, Um dos milagres sou eu, posso dizer assim. Eu falo que eu sou um milagre, Quem me conhece sabe um pouco da minha história. Muitos hoje me vê o Tite, pela graça e misericórdia de Deus, uma bênção. Pessoas, eu até me constranjo, pessoas falando, queria ser um casal como vocês. Glória a Deus por isso. Mas será que se vocês me conhecessem há 17 anos atrás, vocês teriam esse mesmo pensamento? Eu quero ser um casal como vocês. Eu vou falar. A minha esposa, ela merece um troféu da Champions League. Mas glória a Deus por isso. Vamos lá então, irmãos. Capítulo 2 do livro de João, a partir do número 1, verso de número 1, fala assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus com seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Disse então sua mãe aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Verso 6. Ora, estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 metrestas. 7. E ordenou-lhes Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E verso 9. Quando o mestre-sala provou a água, tornada em vinho, não sabendo de onde era, se bem que sabia os serventes que tinha tirado água, chamou o mestre-sala ao noivo. Amém? Só até aqui. O pastor já orou pela minha vida, Quero ganhar tempo. Amados, essa palavra aqui bem clara que nós ouvimos, E muitos de nós conhecemos, fala sobre o milagre da transformação. Esse milagre aconteceu, como vimos aqui, em um casamento. Ali
em Caná da Galileia, né? Onde Jesus foi convidado, né? E se nós pararmos para analisar, eu gosto muito de perguntar, algo que nós aprendemos até quando fizemos, né, a FATEP, essa questão de perguntar para o texto, né, perguntar as coisas para o texto, o porquê Jesus foi convidado, né? Não sei se vocês têm essa curiosidade, mas eu sou um pouco curioso, né? O porquê Jesus foi convidado. E muitos podem pensar, pô, mas é fácil convidar Jesus, porque onde Jesus passava, onde Jesus estava, ali algo iria acontecer. Só que detalhe, até aqui nada tinha acontecido. Esse milagre da transformação foi o primeiro milagre realizado por Jesus. Então, por que Jesus foi convidado, né? Pergunta que nós fazemos para o texto, né? E muitos estudiosos dizem, relatam, que esse casamento era de alguém próximo de Jesus, ou até mesmo da sua parentela, né? Por isso que Jesus foi convidado, juntamente com a sua mãe. A Bíblia diz que quando Jesus foi convidado, Maria já estava lá, né? Fala que Maria estava lá, Jesus foi convidado com seus discípulos, mas Maria já estava lá. Isso reforçando essa tese, que esse casamento era de alguém conhecido. Amém? Mas olha que interessante, quando o vinho acaba, quem foi que se preocupou? Foi o noivo? Foi a noiva? Quem se preocupou? Maria que se preocupou, né? Maria que se preocupou, porque o vinho tinha acabado. Por quê? Certamente esse casamento era de alguém próximo a ela. Pessoa essa que ela tinha uma certa intimidade, podemos dizer assim. E aí o que ela não queria é que aquele casal, aquele noivo ou aquela noiva, não sei, fosse constrangido por conta do vinho ter acabado. Porque o casamento judaico, ele durava em torno de 7 a 13 dias, irmãos. E essa era uma festa que era ininterrupta, 7 dias direto. E no casamento podia faltar tudo, podia faltar o brigadeiro, podia faltar a carne, mas algo que não poderia faltar era o vinho. Porque o vinho para o judeu, ele significa a alegria, irmãos. O vinho para os judeus significa alegria. Por isso não podia faltar o vinho. No verso 3, ela fala isso, né? Que o vinho acabou. E quando o vinho acaba, Maria fica preocupada, desesperada, e vai até Jesus. Olha o que diz lá no verso de número 4. Coloca aqui para mim, Iguinho, por favor, o Ilke. Jesus respondeu: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Lendo esse versículo, creio que vocês, não diferente de mim, acham que Jesus foi um pouco ríspido com a sua mãe. Amém ou não? Ou só eu que pensei isso? Porque se eu falo isso para a dona Geni, certamente eu ia receber uma raquetada, né? Minha mãe chegar: filho, acabou a Coca-Cola. E eu falar para ela: e o que eu tenho contigo, mulher? Eu tenho, tu não tem, mas eu tenho. Só para quebrar o gelo. A gente olhando isso, a gente, né? Jesus foi ríspido, mas sabemos que essa não é a natureza de Jesus. Jesus é educado, né? Jesus é educado. Quando Jesus diz isso para ela, na verdade ele não estava sendo grosso. Se pegarmos, estudarmos um pouco mais e pegarmos o texto no original, a gente vai ver que Jesus estava dizendo: mãe, eu não sou responsável por esse problema. E de fato, ele não era. Até porque não foi ele que fez a festa. Ele não era responsável pelo vinho, por ter faltado o vinho. Quem tinha que se preocupar com a falta do vinho
era o noivo, era a noiva, né? E o vinho tinha se acabado. Ou seja, a alegria estava se acabando. Parece que vocês prestem atenção na palavra. Se nós pararmos para analisar a nossa vida, irmãos, a nossa vida que eu falo, a vida igreja, será que tem faltado vinho? Ou será que nós estamos transbordando de vinho? Onde está aquela alegria que tínhamos quando nos convertemos? Né? Onde será que está essa alegria? Então é algo para nós pensarmos, amados. Pensarmos. Muitas vezes precisamos de uma Maria em nossas vidas. Precisamos de um amigo como Maria em nossas vidas. Onde vê que nós estamos perdendo essa alegria. E ali vai como um amigo de verdade e nos alerta. O vinho está se acabando. O vinho está se acabando. Mas muitas vezes nós não queremos esse tipo de amizade. Muitas vezes nós não queremos ter essas Marias do nosso lado. O que nós queremos é aqueles amigos e amigas que vai falar assim: nossa, o teu casamento tá legal, o teu casamento da hora, tá bombando e tal. Ou seja, está preocupado somente com o status. E de verdade não está preocupado comigo, contigo, não está preocupado conosco. Eu confesso para vocês que esses amigos eu risquei da minha lista. Sou um cara muito seletivo. Eu casa, trabalho, igreja. Casa, trabalho, igreja. Amigos, eu posso dizer que eu tenho poucos. Colega nós temos, amigos poucos. Que é aquele que você sabe que pode contar. Aquele que quando vê que o vinho está acabando, você não precisa dizer. Ele só de te olhar, ele já conhece. E ele vai te exortar. Porque ele quer que você permaneça. Ele quer que você volte, né? Mas, infelizmente, isso tem se perdido. Isso tem se perdido. Na verdade, Maria aqui, de certa forma, estava falando para Jesus. Vamos voltar aqui para o texto. Se a festa acabar, a culpa vai ser sua. Por quê? Maria, ela queria que Jesus resolvesse aquela situação. Mas aquela situação, Jesus não tinha nada a ver, não era problema dele. Quem tinha que ver isso é o noivo, é a noiva, né, é a assessoria do casamento, não o convidado. Né? Mas Maria queria que ele resolvesse aquilo. E ali, como se ela estivesse falando: se a festa acabar, a culpa é tua. Por isso que Jesus dá essa resposta certeira, né? A culpa não é minha. Primeira coisa que eu aprendo aqui nessa mensagem, irmãos: a gente tem que parar de responsabilizar Deus pelos nossos erros. Temos que parar de responsabilizar Deus pelos nossos problemas, problemas esses que nós mesmos causamos. Todos aqui têm, vou só dar um exemplo bem claro. Todos aqui, ou a grande maioria, tem cartão de crédito, amém? Glória a Deus. Se eu ganho, já que eu ganho, vou botar alto, Se eu ganho 100 mil reais por mês, eu ganho 100 mil reais por mês, e o meu cartão tem limite aí de 1 milhão. Meu cartão, irmãos. E eu não empresto para ninguém. Irmãos, eu ganho 100 e eu gasto 1 milhão. Essa conta não bate, irmão. Essa conta não bate. A pessoa é assalariada. Aí vai lá, faz um cartão de crédito, por ser assalariada, com limite baixo. Aí já faz outro, com limite baixo também, mas junta os dois, já é um limite mais. E dali a pouco, irmãos, ela ganha 1.000.
e ela fez uma dívida de 10 mil. Como que ela paga? A conta não bate. E aí vai falar o quê? Jesus me ajuda, Jesus. Jesus me ajuda, Jesus. E aí Jesus vai falar, sabe o quê? Acho que Jesus lá de cima ele fala, e o que eu tenho com isso? Quando não, vai falar, ai pastor, vai aqui se aconselhar com o pastor. Pastor, estou passando por uma prova, o diabo está se levantando sobre a minha vida. O que foi, irmão? Estou enfiado em dívida, meu nome está no Serasa, no SPC e tal. É que é o pastor, né, com a sabedoria dele, mas se é eu falaria para essa pessoa aí, aonde está o diabo nessa situação? O diabo está passando, né, o cartão. A gente tem esse costume de querer responsabilizar outras pessoas, os erros que são nossos, em vez de nós trazer para nós, bater no peito e assumir, não, queremos passar para o outro. Eu acho que isso, de certa forma, é o erro, né, de muitos, se não da grande maioria, né? Veja que isso não vem de agora, irmão. Se nós pararmos para analisar, isso não vem de agora. Isso já vem desde lá da formação. Lembra de Adão? Adão, quando Jesus vai lá visitar eles, quando Deus vai visitar eles ali no paraíso e tal, pisaram na bola. E aí o que Adão fala para Jesus? Ele assume o erro? Ele assume a culpa? O que ele fala? A culpa não é minha, Senhor. Foi a mulher que o Senhor me deu. Misericórdia. Para vocês verem, irmão, isso não é diferente hoje em dia. O sacerdócio está se vaindo. Muitos falam que a culpa foi de Eva, a culpa foi da mulher. Não, eu não vejo assim, a culpa foi de Adão. Porque Adão tinha que estar do lado da sua mulher. Que conversa é essa, irmão? Que o marido está no sul e a mulher está no norte. Não, isso daí não. Casamos, somos uma só carne, temos que andar junto. Tendo em vista que a mulher foi retirada da nossa costela, ou seja, do nosso lado. Então a mulher tem que estar do nosso lado. Onde você me vê, vai ver a minha digníssima. E onde vê ela, vai me ver também. Temos que estar junto. Temos que estar junto, irmãos. Aí Adão foi, sei lá o que fazer lá. Sei lá, jogar bola. Jogar bola não, né? Que não tinha ninguém, né? Sei lá, foi pescar, fazer alguma coisa lá e deixou a mulher sozinha. E aí a serpente veio. E aí? Aí a culpa foi da mulher? Se ele tivesse junto, certamente a serpente, creio eu, que a serpente não viria. Mas aí Adão, abençoado, vai e joga a culpa para a mulher. E Eva? O que Eva faz? Joga a culpa para a serpente. Ah, não, mas foi da serpente. Coitada da serpente, né? Senão, acho que ia até parar na formiga. Mas ninguém queria assumir. E isso até hoje, irmãos. Irmãos, não é erro, não é vergonha para ninguém assumir o seu erro. Muito pelo contrário, eu vejo isso como uma grande virtude. Você saber reconhecer o seu erro, saber reconhecer, pedir perdão, né? E essa atitude a gente vê que perdura até hoje. Pessoas que não se responsabilizam. Por isso que não podemos responsabilizar a Deus pelo erro que nós criamos. Veja que quem organizou a festa não foi Jesus. Então como que eu vou culpar alguém que está na festa que fui eu que proporcionei? Não tem como. Tinha que, né, assumir esse erro. Mas enfim, vamos correr aqui. Verso 5, coloca o verso 5 aqui, ô Ilke, por favor. Hoje está falando algo aqui. Verso 5. Leiam aí comigo aí, por favor, irmãos. Dá para ler aqui? Mas vocês estão com a Bíblia aí, né? Estão com a Bíblia?
Então leia aí para mim, por favor. De novo. Amém? Quem estiver atento, irmão, que quiser anotar, anota aí. Sabe por que Maria falou isso? Sabe por que Maria falou isso? Então Maria disse aos atendentes, né, aos serviçais, fazei tudo aquilo que ele disser. O título da campanha, irmãos, é qual? Os milagres de Jesus. O porquê Maria falou isso? Fazei tudo o que ele vos disser. Ela fala para fazer tudo. Em outras palavras, ela pede para os seus serventes obedecer a Jesus, né? Fazei tudo o que ele disser, ou seja, obedeça tudo o que ele lhe pedir. O porquê Maria está falando isso? Porque Maria sabe que para você viver milagre, precisa de obediência. Se você quer viver os milagres de Deus, os milagres que Deus tem para a sua vida, é preciso obedecer, irmãos. Não estou falando aqui que você tem que concordar, mas é preciso obedecer. É preciso obedecer. Ou seja, quem quer viver transformação de vida, quem quer viver milagre de Deus, é preciso que obedeça. Sabe por quê, irmãos? Tem muitas pessoas na igreja, crente velho, e não vive uma transformação. Sabe por quê? Preciso dizer? Preciso ser mais claro do que eu estou falando aqui? Porque não obedece, irmãos. Tão somente por isso, não obedece. Por isso que não vive uma transformação. Vocês conhecem alguém assim? Que está na igreja há 500 anos, mas você não consegue ver uma transformação. Então, ou seja, irmãos, se você quer viver os milagres que Deus tem separado para a tua vida, é necessário que vocês obedeçam. Obedeça. Só vai acontecer a transformação, só vai acontecer o milagre que você tanto espera, quando você, de fato, estiver disposto a obedecer. Lembra que a gente sempre fala, o alfabeto do cristão não é ABC, e sim obedecer. Obedecer, irmãos, a obediência, ela gera bênção. E o que? Deuteronômio 28:2. A obediência, ela gera bênção, irmãos. Olha o que fala aqui, ó. Deuteronômio 28:2. Todas as bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus. Se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus. Então, para que nós, possamos vivenciar todas as bênçãos que Deus tem separado para nós, é necessário que nós obedeçamos. Aleluia. Verso 6. Coloca o verso 6. Por favor. Olha o que diz lá no verso 6. Perto dali, havia 6 talhas de pedra, usadas para a purificação dos judeus. E em cada uma cabia entre 80, 100 e 20 litros. Ou seja, eram vasos, talhas de pedra. Vocês já viram alguma essa imagem? Talha, o que é uma talha? Não? Temos que ser curiosos, irmãos. É interessante, nós aprendemos. Talhas,
era como se fosse uns vasos que comportava, ó quantos litros comportava ali. Guarda isso. Uma talha de pedra, e a gente vimos que os serviçais a carregaram. Amém? Então, ou seja, uma talha de pedra já é pesada. E ainda mais cheia. É? Vamos lá. Verso 7, Ilke, por favor. Jesus ordenou: enchei de água as talhas, e as encheram completamente. Ou seja, imagine só o peso que estava aquela situação. E lembra que Maria anteriormente falou para eles, né? Fazeis tudo o que ele os pedirem, né? Agora, ou seja, umas talhas cheias d'água, com mais de 80, 100 litros, a pedra já pesa, ainda mais com água. E eles não murmuraram, eles carregaram, eles levaram. Jesus fala para eles encher, né, e carregar aquele peso todo. E assim eles fizeram, irmãos. Sabe por quê eles fizeram isso? Sabe o que eu aprendo nesse trecho aqui da palavra? Onde Deus fala para encher a talha e carregar a talha. Um peso, não é, irmãos? Um peso. Quem quiser anotar, anota. É que para vivermos os milagres de Deus, é preciso estar disposto a carregar o peso da responsabilidade. Se você quer viver os milagres de Deus, se você quer viver os milagres que Deus tem estabelecido para a sua vida, é necessário você estar disposto. Será que você está disposto a carregar essa responsabilidade, carregar o peso da responsabilidade? Pesado, irmãos? Mas é a palavra. Muitos não vivem os milagres por conta disso, irmãos. Por quê? Porque querem tudo fácil. Querem tudo fácil. Não querem pagar o preço, irmãos. Não querem pagar o preço. As coisas não vão vir assim, irmãos, de mão beijada, não. Há um preço a se pagar. Há um preço a se pagar. Se você quer viver um milagre, pague o preço. Eu não sei qual que é o milagre que você está necessitando. Eu não sei qual é o milagre que você está ansiando. Mas eu posso achar que você ainda não obteve esse milagre em suas mãos. Ainda. Porque para você obter, não depende do pastor, não depende do líder, depende exclusivamente de você. Depende exclusivamente de você. Tem que assumir essa responsabilidade, carregar o peso da responsabilidade. Será que temos carregado, irmãos? Será que temos carregado esse peso? Porque eu entendo assim, a partir do momento que nós o aceitamos como nosso único suficiente Salvador da nossa vida, passamos da condição de criatura, de criação, para filhos de Deus. E daí em diante, carregamos algo em nossas vidas, né? Creio que vocês, muitos como eu que veio do mundo e hoje estamos caminhando com Cristo, as pessoas nos veem e falam: agora ele está na igreja. Agora ele é o quê? Agora ele é crente. Ou seja, muitas vezes nós nos autodenominamos o quê? Cristãos. Né, que a gente fala: não, crente não, porque crente até o diabo é. Eu sou cristão. Olha o peso, irmãos, olha o peso de você se autodenominar cristão. Todos aqui sabem o significado dessa palavra cristão, né? O que significa cristão?
ser um pequeno Cristo. Então, ou seja, toda vez que você se autodenomina, eu sou um cristão, olha o peso dessa palavra, irmãos. Você está falando, eu sou um pequeno Cristo aqui na terra. E será que a nossa conduta está condizendo com esse título que nós carregamos? Será que a nossa conduta está condizendo com esse título de pequeno Cristo? Muitas vezes não vivemos o milagre por conta disso, irmãos. Por conta disso. É aquilo que eu falo, Deus, Ele não está preocupado, posso dizer assim, com a nossa performance. Eu posso fazer aqui uma performance, né? Querer mostrar quem eu quero ser, mas Deus conhece quem de fato nós somos. Então, irmão, se você quer viver os milagres de Deus na sua vida, você tem que ser sincero com Deus, porque Deus conhece o nosso coração. E muitas vezes as pessoas não vivem por conta disso, né? E eu sei que muitos podem dizer, Titi, mas é difícil carregar o peso da responsabilidade, é difícil ter que mudar hábitos, mudar N situações das nossas vidas. Mas o que Deus quer de mim, quer de vocês, não é a perfeição. O que Deus quer de nós é que nós ao menos nos esforcemos, irmãos. Então, meus amados, se esforce. Se esforce, igual Ele, jamais seremos, mas cabe a nós nos esforçarmos para ao menos tentar ser igual a Ele, ser de fato um cristão. Aí eu te faço uma pergunta, irmãos, não precisa responder, você mesmo vai responder para si só. Será que temos orado, irmãos? Será que temos orado? Ou é necessário levantarmos uma campanha de oração aqui na igreja, para virmos aqui na igreja e orarmos aqui na igreja? Lembra que o pastor William falou semana passada? Deus não está limitado a esse lugar. Ou seja, Deus não escuta só as orações que são feitas nesse lugar. Será que temos orado, irmãos? Será que temos tido uma vida de oração? Né? Ou não? Ou quando o pastor fala, vamos ter uma campanha de oração, então eu vou lá. Mas de fato estamos aqui, por quê? Não porque nós queremos, não porque aquela chama está queimando no nosso coração, mas sim por quê? Porque o pastor nos convocou. Aí entra naquela questão do livro de Mateus, que muitos louvam de lábios, mas o coração está longe de mim. Estou aqui dizendo que estou orando, mas o meu coração não está aqui. Não tem como, irmãos, vivenciarmos os milagres que Deus tem para as nossas vidas, se estivermos assim, irmãos. Então, seja, irmãos, se nós não temos orado, volte a orar, irmãos. Volte a orar. Pô, Titi, mas é difícil. Quem disse que seria fácil? Como diz lá o pastor Ricardo Oliveira, quem falou para você que ia ser fácil, falou que era ser fácil, mentiu. Mentiu, irmão. Mentiu. Mas cabe a mim, cabe a você, cabe a nós nos esforçarmos, irmãos. Nos esforçarmos. Se nós não temos orado, volte a orar. Se paramos de fazer propósito com Deus, volte a fazer. Não precisa ser como os fariseus, falando que estou fazendo propósito, falando que estou jejuando. É você e Deus, irmãos. A sua intimidade é você e Deus. A palavra já fala, intimidade é você e o outro. Esse outro é Deus. Você não tem que ficar colocando nas redes sociais, estou jejuando 24 horas, estou fazendo propósito. A tua intimidade é você e Deus. Pensamento meu, irmãos, eu posso estar errado,
Mas eu creio assim, mais vale 5 minutos de íntima comunhão com Deus do que 24 horas se abstendo de alimentação e WhatsApp, pipipi, tiriri, tarará. Intimidade, irmãos, é você e Deus. Mas se nós não temos mais tido esse hábito, chegou a hora, irmãos, de voltarmos, irmãos. Nós não podemos aceitar, melhor dizendo, a igreja do jeito que está. A igreja sou eu, a igreja é você. É claro, lembramos do tempo passado. Não é que nós temos que ser o saudosismo, né? Temos que ter saudosismo do passado. Mas eu penso assim, irmãos, se cada um fizer a sua parte, certamente a igreja vai voltar ao que ela era antes, irmãos. Mas o porquê a igreja não volta ao que ela era antes? Por conta disso. Estamos preocupados no quê? Ou melhor dizendo, eu vejo assim, estamos num sistema, irmão, religioso, onde estamos preocupados, sabe do quê? Em apontar o erro, em apontar o pecado do irmão. Isso daí nada mais é do que religiosidade, porque o religioso faz isso, ele aponta o erro, ele aponta o pecado, onde o evangelho não. O evangelho não é isso, o evangelho é estender a mão e trazer para perto, ao ponto que essa pessoa se constrange, porque ela sabe como ela está toda suja, está toda malamanhada, e você chega no lado dela, abraça e fala assim, não irmão, mas eu estou contigo, por quê? Eu sei o valor que você tem, eu sei o valor que você tem, como diz aquele louvor, né? Eu venho falar o valor que você tem. Vocês sabem esse louvor? Eu venho falar o valor que você tem. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está em você. Irmãos, pastor Nizuzi falou algo alguns cultos atrás e eu peguei. Ai daquele que um dia aceitou a Cristo Jesus. Ai daquele e hoje está afastado. Está pego, irmãos. Está pego. Por quê? Ele pode estar afastado, mas eu tenho certeza que vai ter um dado momento onde ele vai inclinar a sua cabeça no travesseiro e o Espírito Santo vai lá visitar ele. Vai visitar ele. Vai trazer à memória aqueles tempos a qual ele se entregava, se prostrava diante de Deus. Eu creio nisso, irmãos. Porque a palavra de Deus, eu confio na palavra de Deus. E a palavra de Deus fala que todo joelho se dobrará. Toda língua confessará. É a palavra. Em Números fala que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Prometendo ele não faria. Se ele prometer, irmãos, é promessa que está estabelecida aqui, ó. A Bíblia tem mais de 8.000 promessas, irmãos. E muitas vezes nós não nos apoderamos de uma. Irmãos, temos que exercer a nossa fé, independente do milagre a qual você está precisando, independente do milagre que você está ansiando, não desista, não desista. Pode estar difícil aos seus olhos, mas tente enxergar com seus olhos espirituais, tente enxergar com seus olhos espirituais, e certamente você verá aquilo que Deus tem na sua vida, aquilo que Deus tem diante de vocês. Aleluia. Já estou caminhando para o final, irmãos. Eu não quero me estender muito, mas eu quero que vocês se atentem, prestem atenção, né? Não é querendo se exibir não, mas depois se vocês perderam alguma coisa, escute a mensagem de novo, não só a minha, mas como os demais, escuta as mensagens, porque a gente se alimentamos só domingo e quinta-feira aqui, o decorrer da semana.
tem nada para fazer, coloca as ministrações. E Deus vai falar com vocês, irmãos. Deus vai falar com vocês. Não vai ser fácil, irmãos. Não vai ser fácil, porque nada na vida é fácil. Muito menos desenvolver um relacionamento íntimo com Deus. Até mesmo quando esse relacionamento é quebrado. Se nós não somos assim, quando quebramos um relacionamento, quebramos uma intimidade, para voltar àquilo que éramos antes, é fácil? Vocês, pelo menos eu preciso de oração, irmãos. Preciso ser liberto nessa área. Para mim custa um tempo a pessoa conquistar, pode-se dizer assim, a minha confiança de novo, né? E da mesma forma, irmão, quando a gente quebra a nossa intimidade com Deus, para nós voltarmos àquilo que nós éramos antes, não vai ser assim de uma hora para outra. Vai ser difícil, irmãos. Vai ser difícil. Mas não é impossível. Depende de mim, depende de vocês. Se esforçar. Se esforçar. Verso 7. Coloca aqui o verso 7 de novo. Por favor, Euque. Já estou terminando já. Se o Renan quiser vir aqui, Renan. Pode vir, Renan, o pessoal aí. Verso 7, vai falar assim, ó, Jesus ordenou, enchei as talhas, e eles a encheram completamente. Enchei as talhas, e eles encheram as talhas completamente. Por que Jesus pede para que eles encham a talha até a boca? Por que, irmãos? Vocês lembram do milagre, né? O milagre da transformação, transformando água em vinho. Amém? Ou seja, por que Jesus falou para encher até o tampo, até a boca? Por quê? Se ele enchesse só a metade, irmãos, sabe o que iria acontecer? Precisa falar? Ele só iria transformar a metade. Titi, pô, mas as talhas eram de pedra, meu. Vai encher até a boca? Enche só um pouquinho, pô. Amém. Amém. Só que também só ia ter só um pouquinho de vinho. Por isso Jesus falou para encher até a boca. Para quê? Para que o milagre fosse proporcional à quantidade de entrega. Pegou? Pegou? O seu milagre, ele vai ser proporcional à sua quantidade de entrega. Nós não temos que vir para a igreja, para o culto, para querer receber algo de Deus. Está errado, irmãos. A sua motivação está errada. Deus não tem obrigação de nos dar nada. Até porque, pela graça, Ele já nos deu, que é a salvação. Mas nós temos que vir aqui para entregar a Deus. Entregar um culto racional a Deus. Muitas vezes nós vemos até esse lugar querendo receber, querendo receber, querendo receber. E saímos daqui querendo receber, querendo receber, querendo receber. E não recebemos nada. Por quê? A nossa motivação está errada, irmãos. Quem lembra de Ana? Quem lembra de Ana? Ana, todo ano, ela pedia para Deus: eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho. Todo ano, costumeiramente, de ano em ano, Ana subia e tal, e chegava lá na sinagoga: Senhor, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho, e descia, querendo um filho, querendo um filho, querendo um filho. Até o dia que a oração de Ana mudou. Ana chegou e falou: Senhor, se o Senhor me der, eu lhe dou. Ana, todos sabem, era estéril. E quando a oração de Ana mudou, e quando ela deixou de pedir, e ela ofereceu, foi concebido aquilo que ela tanto queria.
foi onde ela conseguiu realizar o milagre na sua vida, pois ela era estéril. E Jesus concebe a ela um filho. E esse filho não era qualquer filho, pois Samuel, ele foi o único sacerdote, juiz e profeta. E após Samuel, veio mais 5. Tudo isso por conta de quê? Ela mudou a sua oração, mudou a sua motivação. Então, quando nós nos dirigimos para cá, nós temos que vir aqui e entregar a Deus. Por isso que nós temos que ter isso conosco, buscar a Deus, pois o nosso milagre vai ser proporcional ao nosso nível de entrega. Se você quer o milagre, se você quer ver os milagres transbordando sobre a sua vida, vai do seu nível de entrega, irmãos. Vai do seu nível de entrega. Jesus, ele não faz nada pela metade. Jesus, ele não faz nada pela metade. Negócio de metade não é com Jesus. Por isso que naquela cruz, ele se entregou como? Por mim e por vocês. Ele se entregou por inteiro. Ele se entregou por inteiro. Da mesma forma, ele quer que sejamos dele por inteiro. Por isso que devemos se autoexaminar, irmãos. Como é que nós temos andado? Será que temos carregado o peso da responsabilidade que está sobre as nossas vidas? As pessoas na rua, no nosso trabalho, na nossa família, olham para mim, olham para você, e será que elas olham para nós e falam assim, não, de fato, ele mudou. De fato, eu posso dizer, hoje ele é de Deus. Será que temos vivenciado isso, irmãos? Será que temos vivenciado isso? Depende de mim, depende de você, depende do nosso nível de entrega. Pois Jesus não faz nada pela metade. A própria palavra de Deus fala isso. A boa obra que ele começou, o quê? Ele é fiel e justo para completar. Eu não sei qual é o milagre, irmãos, que você almeja. Eu não sei qual é o milagre que você almeja. Talvez, como muitos aqui eu creio, o milagre que eu tanto almejo, Tite, é a salvação da minha família. O milagre que eu tanto almejo, Tite, é ver o meu filho rendido aos pés do Senhor. Mas está difícil, Tite. Eu estou a ponto de desistir. Irmãos, algo eu tenho para te falar, com toda propriedade. Não desista. Não desista. Não desista. Se você quer viver o teu milagre, não desista. Pessoas vão se levantar para querer apagar essa chama. Ah, não tem mais jeito. Não vê como que ele está. Ah, eu desisti de orar por ele. Não desista. Não desista. A oração de quanto justo? A oração de quanto justo, irmãos? Tem muito o quê? Basta você acreditar. Basta você acreditar. Não desista, irmãos. Não desista. Por mais que esteja difícil, por mais que esteja só um milagre, mas é aí que Deus opera. Quando você fala que não tem mais jeito, aí é onde Deus opera. Até porque estou falando aqui que Deus não é Deus de metade, amém, irmãos? Deus é Deus que faz tudo por completo. Uma das promessas que eu gosto muito está estabelecida no livro de Josué 24, onde fala assim, ó, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Assim diz a palavra do Senhor, irmãos. Deus não faz nada pela metade. Metade da promessa já se cumpriu. Você está aqui. Quem diria que você estaria aqui?
você está aqui. Metade da promessa já se cumpriu. Deus não é homem para que minta, irmãos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu estendo essa promessa. Essa promessa. Aleluia. Aleluia. E eu estendo essa promessa. Eu não posso limitar somente ali, ao meu ambiente familiar. Eu, a Marcele, o Riquinho e a Esté. Não, eu tenho primos, tenho tios, tenho parentes que ainda não conhecem a Cristo. Eu não posso ser egoísta e gritar: Maranatas, ora vem, Senhor Jesus, porque eu estou salvo. Eu sei que a minha esposa está no caminho, meu filho, minha filha. E os demais, irmãos? E os demais? Não, irmãos, temos que clamar por misericórdia. E buscar, e jejuar. Bolacha no chão, irmãos. Não tem nada mais poderoso do que isso, irmãos. Joelho no chão. Joelho no chão. Algo que eu sempre falo. Compartilho aqui com os irmãos na oração. Eu peço que Deus dê experiência através da oração. Porque quando nós temos experiência através da oração, nós vemos, conseguimos enxergar o quão poderoso é. Então, irmãos, não há nada que se limita às suas orações. Coloca diante de Deus. Coloca diante de Deus. Não desista, irmãos. Não desista. Verso 8. Coloca o verso 8, Will, que estou acabando agora. Agora é para acabar. Põe o verso 8. Olha o que diz o verso 8. Verso 8 e o verso 9. Mas olha o que diz no verso 8. Então lhes disse: tirai agora um pouco e levai o responsável pela festa. E eles fizeram. 9. Eu quero que vocês leiam aí. Conseguem ler? Olha o que diz aí, ó. Lembrem, peraí, irmãos. Só para vocês pegar aqui, ó. Eles encheram a água, as talhas de quê? De água. Amém? E assim o fizeram, encheram. E Jesus falou para eles levarem até o mestre-sala. Amém? Não é isso que está escrito? Lê o 9. Amém. Eles encheram as talhas de água. E Jesus fala, Deus, né? Jesus fala para eles: levai ao mestre-sala. E quando o responsável pela festa provou a água transformada em... Pegou, irmãos? Aonde foi que a água foi transformada, irmãos? Hã? Eu ouvi aqui. Aonde? Aonde, socorro? A água foi transformada, irmãos, no caminho. A água foi transformada quando aqueles homens, quando os serviçais estavam caminhando. Pegaram aí? Entendeu aí? Vocês querem viver milagre? Não está vendo milagre? Os serviçais, será que ele estava vendo aquilo que estava acontecendo dentro das talhas de pedra? Certamente não. Mas eles obedeceram. Quer viver milagre? Obedeça. Os serviçais estavam vendo aquilo que estava acontecendo dentro da talha? Certamente não. Mas eles pegaram aquelas talhas pesadas e levaram. Quer viver milagre? Temos que ter, de fato, temos que viver, melhor dizer, aquilo que nós somos. O peso da responsabilidade. Temos que carregar conosco o peso da responsabilidade sobre as nossas vidas.
Quer viver milagre, irmãos? Quer viver milagre? Não pare de caminhar. Se você quer viver milagres, não pare de caminhar. Está vendo alguma coisa? Não estou vendo nada. Mas Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Os serviçais não viam aquilo que estava acontecendo dentro da talha. Mas a água estava sendo transformada em vinho. Quando? Quando ele caminhava. Por isso, irmãos, que nós não podemos parar. Não podemos parar, irmãos. Pode se levantar o que for. Pode bater a onda que for. Pode vir o vento que vier. Não pare de caminhar. Em outras palavras, não deixe de acreditar. Não deixe de acreditar. Tão somente creia. Significa, os outros não podem acreditar, mas você, irmã, acredita. Acredita. O milagre que Deus tem estabelecido para a tua vida é para a tua vida, é para você vivenciar. Então, acredita e não pare de caminhar. Não pare de caminhar. Aleluia. Se mantenha no propósito a qual Deus te colocou. Porque quando a gente para de caminhar, irmãos, é como a gente estivesse parando o agir de Deus em nossas vidas. Por isso, irmãos, continue. Você pode não estar vendo nada, mas continue. Continue. Continue, irmãos. Não pare. Não pare. Não pare, irmãos. Continue, irmãos. Continue. O diabo quer, é isso, é que você pare. Vai levantar N situações para fazer com que você pare. Mas o que vocês não devem é parar. Porque o milagre, ele acontece na caminhada. É na caminhada. Se você parar de caminhar, certamente você não vai desfrutar do milagre na sua vida. Agora, se você continuar na caminhada, obedecendo e fazendo aquilo que Ele pediu para você, certamente você vai cantar o hino da vitória. Certamente você vai testemunhar aquilo que você tanto almeja, aquilo que você tanto quer, aquilo que um dia muitos falaram para você, não tem mais jeito. Aleluia! Para os outros, pode não ter mais jeito, irmãos. Aleluia. A última palavra é do Senhor. Glória. A última palavra é do Senhor, irmãos. Aleluia. Não desista. Não desista, está difícil, tá? Quem disse que ia ser fácil, irmãos? Se fosse fácil, isso daqui estava repleto. Quando eu falo com os jovens, até que eu conhecia, conheço, melhor dizendo, andava anteriormente e tal, e infelizmente ainda está numa vida, e eu falo para eles, viver uma vida louca, como diz, é fácil, irmãos. Uma vida sem princípio. Uma vida, é fácil viver uma vida dessa. Agora eu quero ver você estar aqui, viver uma vida de retidão a Deus. Aí eu vou falar que você, sim, é o cara, pode-se dizer assim. Ninguém quer, irmãos, porque sabe o peso que é. Sabe o peso que é. Sabe o peso que é. Não desista, irmãos. Continue. Continue. O diabo não quer que você ore. Você vai parar? Não pare, irmãos. Continue orando. Aleluia. O diabo quer parar a sua adoração. Vai parar? Não pare.
Ele te chamou para quê? Para adorar. Aleluia! O diabo quer que você pare de crer, irmãos. Vai parar de crer? Não crê, não pare de crer. Continue crendo, irmãos. Sabe por quê? Como está escrito lá no livro de João: se tu creres, verás a glória de Deus. Milagre não se explica, irmãos, milagre se vive. Mas para isso, precisamos obedecer, precisamos carregar essa responsabilidade que está sobre as nossas vidas. Para isso, acima de tudo, precisamos continuar na caminhada com Cristo Jesus. Pois a caminhada ela é sobremodo e longa, irmãos. E Deus, Ele me chamou, Ele te chamou, não foi em vão. É porque um propósito Ele tinha estabelecido sobre as nossas vidas. E o propósito que Deus tem, Ele há de cumprir sobre a minha e sobre a tua vida. Se você tem algo para colocar diante de Deus, aquilo que você acha que só um milagre, eu quero te desafiar, irmãos, a vir aqui à frente nessa noite. Se você acha que tem algo impossível para você, algo que aos seus olhos é impossível, vai da sua fé, irmãos, vai da sua fé. Se creres, verás a glória de Deus. Eu quero te chamar